tarde, obrigado por terem vindo à segunda sessão da conversa, hoje com o nosso querido André Letria. Tivemos a ouvir aqui música de Brahms, que foi a tua escolha, André, para hoje, porque temos o patrocínio da Orquestra Metropolitana e então conseguimos estar aqui a ouvir estas maravilhosas partituras. Tivemos também, eu vou já falar aqui um bocadinho dos nossos patrocinadores, lembrando um bocadinho dos programas do Herman G, porque é importante. Estamos a ver aqui uma cerveja Bordal, que esta aqui é a cerveja Zé Povinho, como vocês podem dizer, que é uma cerveja artesanal, porque as cervejas artesanais agora estão muito em moda. Foi a escolha do André para hoje também, o que eu achei absolutamente fantástico. E eu vou-vos falar, tentar que vocês percebam um bocadinho o que é esta ideia da conversa, que entretanto o nosso primeiro convidado foi o Miguel Teles da Gama e hoje é o André. A conversa pretende ser um diálogo à volta das imagens e da experiência que os meus convidados tiveram e têm com elas. Nos dias de hoje, como vocês sabem, imagem é tudo. Imagens digitais produzidas por nós ou geradas por inteligência artificial convivem com iPhones, tablets e outros objetos idênticos. Vivemos na era do polido e do expoente do eu, para não dizer do narciso. Fotografamos em campos de concentração, em podes absolutamente ridículas, em concertos, em museus, em restaurantes, eu e mais eu. A identidade da sociedade atual reflete-se na arte do gosto. Para Jeff Koons, que é um dos artistas americanos de maior sucesso nos dias de hoje, esta arte representa alegria e comunicação. Não interpela, não exige pensamento, somente uma alegria infantil, um simples uau. Os meus convidados provenientes de diferentes áreas culturais, onde a arte tem um lugar próprio na sua forma de comunicar, vão dialogar comigo sobre este novo mundo, polido e digital, onde o eu é a característica principal e as imagens são omnipresentes. Vamos discorrer sobre as imagens que nos formam e fazem parte de nós, as imagens que nos rodeiam e não largam. O André Letria, que está aqui ao meu lado, como vocês sabem, é ilustrador e editor, ganhou diversos prémios e tem livros publicados em vários países. Prémio Nacional de Ilustração em 1999, pelo seu trabalho em versos de fazer ao ó, com textos de Jorge Letria, seu pai. Grande Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens, em 2004, na modalidade livro ilustrado, com texto de António Mota. Dos seus vários livros, que são muitos, eu estaria aqui uma eternidade a falar deles, gostaria de destacar A Maior Flor do Mundo, com texto de Saramago, e a adaptação dos clássicos que eu gosto muito, a Eneida de Virgílio, a Ilíada e a Odisseia de Homero, com adaptação do João de Barros. Adaptou também os Lusíadas, realizou filmes de animação e desenhou cenários de teatro. Em 2010, criou a editora Patológica. Aliás, o André trouxe esta magnífica máscara que temos aqui, daqui a bocado já vamos discorrer sobre ela. Portanto, todos os meus convidados trazem um objeto que põem naquela coluna neoclássica, que no fundo é uma espécie de testemunho da conversa que vamos ter hoje aqui. Nasceu em 1973, iniciou o seu percurso artístico nos anos 90. O seu corpo de trabalho renova-se num constante sossego. Certo, André, já falamos disso. És influenciado por tudo, literatura, cinema, teatro, música, artes plásticas. O artista vai construindo e desconstruindo as suas memórias. O seu trabalho é uma constante surpresa e há sempre algo para encontrar nas narrativas visuais que constrói. Bem-vindo, André. E vamos começar pela frase que tu escolheste para o postal. Eu não sei se todos têm um postal, que as postais estão ali, com a imagem do André. E a frase do André, que todos os convidados enviam uma frase sobre uma imagem, é: uma imagem é a primeira paragem de uma viagem interior sem tempo e sem destino. O que é isto? Que viagem é esta, André? É um convite a que nos percamos todos, deixemos-nos preocupar com o destino, com o caminho. Mas antes de discorrer mais aqui sobre o teu desafio, deixa-me agradecer-te o convite e fico muito contente por fazer parte aqui deste conjunto de artistas que tens convidado, e quero agradecer também à Sociedade de Belas Artes
confiança que acaba por depositar também nos teus convidados. Sim, exato. E fico muito contente, de facto, por estar aqui, mas ao mesmo tempo com uma sensação de que isto é um desafio arriscado, é uma coisa que... Não, é uma conversa entre amigos. Não, sabes? Sim, sem dúvida, aliás, estão aqui muitas pessoas que nós conhecemos e com que nos cruzamos muitas vezes noutros eventos relacionados com as coisas que fazemos, mas tu provocaste-me angústia, sobretudo na fase que antecedeu, não tanto agora, porque agora as coisas... A Inês não me disse isso, disse que eu provoquei não, felicidade. Eu escondo isso da Inês para ela não ficar preocupada comigo, mas interiormente isto provocou aqui um desassossego, porque aquilo que tu pedes, quando pedes para uma pessoa pensar, não é? Que os teus convidados pensarem neste conjunto, desde logo na frase, não é? A frase que acabas por ser reduzida, a frase ser E reduzida. de repente uma pessoa tem de pensar naquilo que faz, e porquê que faz, e como é que faz, e dar sentido às coisas que faz é uma coisa às vezes complicada, não é? Porque muitas das coisas se fazem por impulso, ou fazem-se às vezes por encomenda, não é? Sim, exatamente. E às vezes por encomenda e por impulso ao mesmo tempo, e uma pessoa fica perdida, não é? Como artistas, nós às vezes tentamos reagir às coisas, aos impulsos, aos estímulos que vêm de fora, e muitas vezes damos por nós a pensar no que é isto que estamos aqui a fazer. E essa frase que eu te propus, que escrevi a custo, eu vi, exato, com dor, experienciei, exato, que eu vi que era com dor, exatamente. Também, quer dizer, não foi um parto fácil, porque obriga aqui a esta viagem interior, não é? Ou seja, a frase já reflete um bocadinho isso. E é de certa maneira, uma forma de eu passar a bola para quem a ler, sem ter de explicar grande coisa. Claro. Não, e isso é muito bonito, também está refletido nas tuas escolhas. Exato. Na ideia das imagens, tem a ver com memória. Todas as imagens que tu trouxeste para aqui, que tu escolheste, têm exatamente a ver com essa viagem interior. E quando eu te proponho a frase que diz que a imagem é esta primeira paragem de uma viagem sem destino e sem tempo, acho que era assim, o que eu quero dizer é que há sempre uma necessidade de quem olha para as coisas. Eu quando falar destas coisas, estou sempre a partir do princípio que as pessoas que olham para as coisas não olham de uma forma superficial, portanto vamos deixar de lado o que é o convívio do dia-a-dia com as imagens que nós conhecemos, das redes sociais, etc. O olhar desinteressado não interessa aqui hoje, não é? Portanto, estou a falar daquilo que é um olhar curioso, com um interesse real em desbastar as coisas, em aprofundar um bocadinho mais aquilo que se vê, descodificar, desmontar aquilo que está à frente do observador. E quem tem esse olhar tem de estar preparado para se deixar levar por uma coisa que a certa altura deixa de controlar. Quando tu vês uma coisa que te interpela, uma pintura, uma fotografia, qualquer coisa que te faz parar, não é? que faz com que o tempo à tua volta deixe de continuar a correr. Sim. Isso quer dizer que tu já perdeste de certa maneira o controle daquilo em que estás a pensar. E já entraste na viagem sem porque queres descobrir qualquer coisa e no limite queres descobrir-te a ti próprio, não é? E é nesse território que se situam as coisas que eu escolhi para nós vermos. Muito bem. Que tem duas premissas. Uma é não ter de pensar muito sobre elas, porque na verdade às vezes, eu sei, de uma forma egoísta, eu escolho-as e penso que já está feito, mas ao mesmo tempo também tem o objetivo de fazer com que as pessoas se deixem levar por aquilo que estão a ver e completem aquilo que lá está. Portanto, são escolhas incompletas de propósito. Ok. Então vamos começar pela primeira imagem, uma das primeiras imagens que tocou, obviamente porque tens um universo povoado de imagens, portanto não posso dizer que isto será a primeira imagem, mas é muito bonita porque tu dizes que isto é um quadro do Cabita Reis, que isto na Casa Varela, quando tu ias para as aulas de pintura nas Belas Artes. Portanto, tem o lado da viagem, do percurso, e tem essa paragem. E de que maneira é que esta imagem te topou e se de alguma maneira ela tem um lugar no teu trabalho? É engraçado, por isso é que eu te disse que esta pesquisa foi uma coisa bastante perturbadora, de certa maneira, e angustiante, porque isto fez-me pensar.
o João fez-me o convite, mas o convite não explicava tudo. E, portanto, isso pode explicar. Não tira a graça. O João, que é inteligente, não é? E sabe. Que, sendo artista, também imagino que tenha algum sentimento de insegurança de vez em quando, no teu caso menos, de certeza, não é? Todos os artistas têm sentimentos de insegurança. Mas quando ele me fez o convite, ele disse, olha, vou fazer aqui um ciclo de conversas e vou convidar, e gostava de convidar, e pronto, a primeira sensação, que orgulho, que honra de fazer parte deste projeto. Mas depois vem, passado um tempo, não é? Quando, ainda por cima deixaste de passar aquele tempo que já impede o cancelamento, não é? Sim, exato, já. Convidaste-me há 2 meses, pá, não vou dizer que não. E depois é que vêm as regras, não é? Depois é que vem aqui a descrição do... Sim, é verdade. E então aí é que a coisa começou a ser, ao mesmo tempo, mais interessante, mas também mais difícil, tornou-se difícil de lidar com algumas coisas. Eu estou a dizer isto, não é? Não, mas é por isso que eu acho que vai ser bonito. E eu acho que as tuas escolhas são muito bonitas e muito poéticas. E de alguma maneira também conheci o outro lado teu. É por isso que eu acho isto muito bonito quando nós estamos a falar. E eu gosto. E esta imagem, de alguma maneira até me lembro um bocado de Van Gogh, estás a ver, avermelhado. E gosto da ligação que tu fazes quando tu vais para as aulas de pintura. Portanto, é uma das primeiras imagens que de alguma maneira te tocam. E porque isto foi uma viagem também. Esta escolha foi uma viagem. Exatamente. E sem tempo e sem destino. Sim, o destino era este. E o tempo também, porque nós tínhamos estado cá horas. Aqui neste caso está controlado. Mas em verdade, a fazer estas escolhas, esta apareceu-me. Eu acho que talvez tenha sido bastante imediata até. Porque isto era uma imagem que eu via. Uma pintura, portanto eu via esta tela, que é uma tela que eu não me lembro agora de quanto é que tem, mas deve ter talvez 1 metro, 1,5 metro de largura, e estava na Casa Varela, que já não existe, infelizmente, que era um ponto de paragem obrigatório para as pessoas que precisam de materiais para trabalhar, nas artes, e que ficava ali no cimo da Rua da Rosa, na esquina já com a Dom Pedro V, se não me engano. E a Casa Varela tinha um espólio magnífico de artistas portugueses onde se incluía esta pintura do Cabrita Reis. E eu lembro-me de ir lá comprar materiais e de ficar a olhar para isto, embasbacado, ficava à espera que a senhora fosse buscar os lápis e as tintas, etc. E eu queria era ver isto, e lembro-me até às vezes de ir lá sem comprar nada, só para ver isto. Ou seja, aquilo também era um museu. Não é? Claro. Eu não conheço a história desta pintura, sei que é uma pintura sem título, portanto não há sequer pistas para descodificar, mas isto de repente era uma janela que se abria sobre um mundo misterioso que me agradava. Tinha também um lado formal da técnica que não se vê aqui, que não se consegue perceber, isto não, quer dizer, não faz justiça nenhuma ao trabalho do Cabrita Reis, porque isto é uma coisa cheia de matéria, e de camadas atrás de camadas. É, uma coisa com um relevo, uma coisa impressionante. Aquilo dava vontade de entrar lá dentro e de ir lá tocar e mexer. E eu gostava mesmo, porque eu gosto de mexer nas coisas. Às vezes vou às coisas que pinto e não vou aos museus fazer isso. Não pode, claro. Mas gosto de sentir. E isto aqui puxava para mim. Aquilo era uma coisa que cativava muita atenção. E além disso, eu tinha contacto com esta pintura numa altura em que eu estava bastante perdido, apesar de estar na Faculdade de Belas Artes. Estávamos agora a conversar sobre esses momentos e, aliás, o meu querido Fernando Cruz, que me fez a surpresa de aparecer aqui, que eu posso dizer que se calhar foi o meu primeiro professor. Não é? Não, mas sem saber e sem querer. Sem saber e sem querer, que é uma coisa... O Fernando é um pintor que tinha um ateliê no sítio onde nós morávamos, que é Luz, quando eu vivia em casa dos meus pais, e quando eu tinha, se não me engano, 14 anos, ia para lá trabalhar, porque generosamente Fernando abria a porta para eu ir para lá. E eu pensei, desde essa altura, que ia fazer sempre um percurso qualquer que me levaria à Faculdade de Belas Artes, onde acabei de entrar. Mas como lá cheguei, não sabia o que é que ia fazer, não fazia ideia. Aliás, os professores pediam propostas de trabalho, e, portanto, eu tinha de responder aos desafios do curso e eu não fazia ideia do que é que havia de fazer. De tal maneira que não acabei o curso, prolonguei a minha estada lá durante, até tenho vergonha, mas estava uns 7 ou 8 anos, sem nunca ter feito sequer nenhuma cadeira do quinto, portanto andei a esticar aquilo até ao máximo. Mas sempre que via isto fazia sentido, e portanto esta pintura, na verdade, situa-se ali num território um bocadinho estranho, porque era o convívio com aquilo que eu devia fazer era quase
quer dizer, foi um tempo inútil, de certa maneira, que eu acabei por perder, embora já trabalhasse no Jornal de Letras, a fazer paginação. Isso aproximou-me muito das artes gráficas e da noção daquilo que era preciso para trabalhar com o grafismo, com o design, etc. Mas havia qualquer coisa que a pintura sempre teve, que era simbolizada por este quadro, que me atraía. E acho que ao mesmo tempo também te indicou o caminho, porque a seguir as outras pinturas que tu escolheste são muito bonitas, que é de um grande pintor alemão do período romântico, que é o Caspar David Friedrich. Temos o Caminhante sobre o Mar de Never, que é esta, e esta que é o Mar de Gelo, não é? Exato. Portanto, é que é muito engraçado o que tu estás a discorrer agora sobre essa ideia do que é que onde ela a fazer, onde é perdido, e de alguma maneira ver o quadro de Cabrita Reis, e tu já de alguma maneira estavas a contemplar algo que ainda não sabias bem o que é que era. E é por isso é que eu achei fantástica esta tua escolha, não é? Epá, deste homem, desta figura que está de costas. Aliás, as figuras deste pintor, como tu sabes, elas estão sempre de costas para algo, estão sempre a contemplar a natureza ou do que ela aí nos traz, não é? Exatamente, há sempre um mundo em transformação, há sempre uma grande melancolia, e esta é a mesma, e esta do Mar de Gelo é a mesma coisa, porque isto tem a ver, isto é baseado numa expedição de um inglês, daquelas primeiras expedições ao Polo Norte, e depois ele baseou-se nessas ilustrações que havia para criar estes dois quadros. Portanto, é por isso é que eu te perguntava agora se sentes que o que eu estou a dizer bate certo, pela escolha que tu fizeste destes quadros. Ou seja, eu vejo-te aqui, não é? De costas a contemplar algo, essa viagem interior, ou esse caminho. Sim, estas coisas são simbólicas, e eu quando as juntei, quando fiz o puzzle para passar este conjunto, eu percebi que elas tinham muito mais a ver comigo do que eu pensava. E apesar de serem coisas completamente diferentes daquilo que nós vimos de Cabrita Reis, há aqui aquilo que tu descreveste desta relação do homem com a paisagem, é uma coisa que faz todo o sentido para mim. E além disso, aqui, quer dizer, no período romântico, aquilo que tu descreveste, no fundo, é a caracterização do período romântico. A paisagem passa a ser o que interessa. E ainda por cima, uma paisagem de ruína, não é? De transformação permanente, de decadência. Eu já não quero, quer dizer, não faço questão de ter um cadáver bonito, até porque já passei esse tempo, não é? E não quero morrer novo, já não queria de qualquer forma, porque vou fazer 50 anos, mas há um espírito aqui que se situa nesta forma de pensar do romantismo que a mim me interessa, que és um romântico, afinal. Sim, diria que sim, mas há aqui... Aliás, a escolha da música ao Brahms é do período romântico alemão. Há aqui uma... Lá está. Há aqui sinais, não é? Há aqui peças que estão neste puzzle, que constitui este conjunto de imagens, e estas duas em particular, que de facto têm a ver com a maneira, com aquilo que eu sinto, e ao mesmo tempo com aquilo que eu tento depois colocar naquilo que faço. Estas ruínas, e ao mesmo tempo a figura que está de costas e que deixa de ser aquilo que interessa a quem observa o quadro, é no fundo um convite para que as pessoas percebam o que é que se está a passar, mas que convoquem as suas memórias, os seus universos pessoais, para que isto faça sentido. E é, no fundo, um grande convite à contemplação. É, claro que sim, uma contemplação que precisa do observador para fechar o círculo, não é? Para que aquilo, de facto, para que aquilo faça sentido, mas o que é mais curioso nisto tudo é que esse sentido é um sentido individual. É um sentido em que as coisas só se concluem dentro de cada cabeça, individualmente. Não é? Se nós fizéssemos o exercício que não vamos fazer agora, de perguntar às pessoas que aqui estão o que é que isto representa, cada uma destas imagens representa para elas, teríamos respostas diferentes para todas, exatamente porque existe um silêncio que precisa ser preenchido com aquilo que é pessoal. Exatamente. Não, e isto tem tudo a ver com a sequência que agora vamos mostrar a seguir, portanto, outra das suas grandes paixões, que é o cinema, e estas remetem-nos um bocadinho, lá está, outra vez, para aquela
figura que contempla a natureza. Esta é muito bonita, que é o Humble Fish. Eu também gosto imenso deste filme, nós estivemos a falar deste filme. A história de dois irmãos que se reencontram passado um tempo, e os sonhos do Kurosawa. E particularmente esta imagem que tu me enviaste, que é este pintor amador que entra numa tela de Van Gogh. Isto é o Van Gogh, para quem não viu o filme, é o Martin Scorsese a fazer Van Gogh, que é um grande admirador do Kurosawa, e nós continuamos aqui num lugar dos sonhos e num lugar mágico, se tu quiseres, da infância e da adolescência, não é? É porque estes dois filmes se situam nesse período da minha vida em que eu os vi quando eles saíram, ou seja, é uma altura em que eu tinha um contacto muito próximo com o cinema, via tudo e via coisas muito variadas, e isso graças ao meu pai, que fazia questão de levar ao cinema, mesmo para filmes que não seriam hoje recomendáveis para crianças da minha idade. Aliás, eu lembro-me de ver, não sei que idade eu tinha, talvez 11 anos, fui ver A Guerra do Fogo, que era uma coisa de uma brutalidade. Sim, 11 anos. Eu tive quase a escolher esse filme, porque é uma cena em que aqueles humanos pré-históricos andavam a percorrer lá uma planície e de repente encontram uma tribo de canibais que têm pessoas penduradas numa árvore sem uma perna e sem um braço, só para ficarem vivos para irem comendo. E eu fui ver esse filme quando devia ter uns 11 ou 12 anos, ou seja, e eu hoje pensando, graças a ti, pensando no que é importante para mim, o que é que me marcou nesse percurso, as coisas que eu vi, que significado é que essas coisas têm para mim, eu consigo situar esse filme em algumas coisas que entretanto fiz, ou seja, consigo perceber que esse filme pode estar presente em coisas surrealistas, em coisas que têm contornos um bocadinho macabros, e talvez tenha a ver com isso. E portanto, quando tu me pediste esta viagem, estes dois filmes faziam sentido para mim porque se situam nessa altura em que eu tinha acesso a coisas que provavelmente eu não compreendia de uma maneira total quando via, mas que fui compreendendo ao longo do tempo, que é também uma coisa que me interessa até nos livros, ou seja, nós vamos, eu tenho a ideia de que as pessoas vão revisitando aquilo que viram, aquilo que leram, e vão encontrando sentidos sucessivos à medida que as suas experiências de vida permitem clarificar aquilo que lá está, não é? E isto é uma coisa que acontece nestes dois filmes. Aqui no caso dos Sonhos do Van Gogh, aquilo é uma série de 8 episódios, se não me engano, de 8 histórias pequenas. E todos ligados à natureza. Todos ligados à natureza, exatamente, à forma como as pessoas lidam com a natureza. Neste caso é uma coisa muito específica, sim, em que a natureza está presente, porque na verdade a natureza é o objeto de atenção do Van Gogh, na parte dos casos. E há uma cena esta cena é uma cena que ele diz assim, de uma maneira muito resumida, em que o pintor amador lhe pergunta o que é que aconteceu, e ele disse que a orelha estava a incomodá-lo porque ele não estava a conseguir resolver aquilo no autorretrato que estava a fazer, então decidiu tirá-la. O que também é uma coisa engraçada para definir o artista, não é? Que sai de cena, porque não se consegue reproduzir, então vamos lá cortar isto daqui, não é? Vamos arranjar o cenário para que aquilo funcione melhor. Neste caso foi uma orelha, por acaso. Mas o Rumble Fish foi um filme que eu vi quando, não lembro exatamente, mas também era adolescente. Vi ainda por cima numa altura em que os cinemas ainda eram discotecas e, portanto, havia... Sim, houve esse período. Houve esse período, pelo menos aquilo que eu frequentava, que era um que ficava ali na Amadora. Eu morava em Queluz e, portanto, havia um grande cinema que era o Lido, Cine-Teatro Lido, que era uma coisa fantástica, eu me parecia isso magnífico. Aquilo é um edifício que não existe, que agora está fechado, aquilo está ali ao abandono, mas ainda tem uma fachada imponente com as letras lá, ainda se consegue ver isso. E aquilo era uma festa, porque nós conseguíamos ir a pé, aliás, ia com o meu irmão, com o Vasco. Muitos filmes, por acaso lembras-te, tu viste este filme, vimos este filme juntos, não é? Exato, apesar de ele ser 2 anos mais novo, portanto imagina os traumas que ele deve ter. Imagina, não é? Se eu me lembro destas coisas traumáticas, imagina. E nós fomos ver este filme no Cine-Teatro Lido, que tinha uma plateia ótima. Normalmente estava vazia, aquilo era quase sempre vazio, íamos às matinés, e depois, num piso abaixo, via-se a pista de dança, que era uma coisa fantástica. Tinha um ecrã lá à frente a seguir à pista de dança, e depois víamos os bares de lado, onde nós não podíamos ir.
Sim, claro. Portanto, nós só víamos a discoteca nas matinés do cinema. Só mais tarde é que nós frequentávamos a discoteca. Aliás, nunca lá fomos à discoteca, acho. Traumas da discoteca não. Mas este filme, lembro-me de o ver, lembro-me de ficar fascinado com as coisas estéticas, que eu não percebia porque é que me fascinava, porque eu não estava atento a isso. Não é? Na verdade, eu estava atento, era a história dos bandidos, dos delinquentes, não é? dos teenagers revoltados, que davam a pancada, queriam era impressionar as raparigas. Mas depois aparecia esta personagem do irmão mais velho, que se vê aqui é o Rusty James, o Matt Dillon e o Mickey Rourke, que era o irmão mais velho que andava desaparecido e que era uma personagem totalmente desajustada. Sim, desajustada. Mas que eu hoje me lembro, quando penso no filme, de vez em quando lembro disso, e não me lembro de estar a falar com eles sobre isso, até sem pensar nele para as tuas escolhas. Mas quando revivi esta memória, fiquei a pensar, de facto, aquilo faz sentido para mim, mas de outra maneira, diferente do que aquela que fazia naquela altura, porque naquela altura era uma abordagem superficial que eu fazia, era um puto que queria divertir-me e armar-me esperto, não é? E era fixe ter aquela cena. Sim, nunca gostei de motas. Mas eram as gangas, o que eu também nunca usei camisolas de alças, como já usava, mas aquela pinta, eles começam, acho que o filme, se me lembro, o filme começa numa sala de jogos, a jogar snooker, e sim, eu jogava bastante, faltavam muitas aulas por causa disso. Mas depois fica a pensar nisto, ou seja, fica a desbastar aquelas camadas todas, para os olhos de hoje, a pensar como isto me fascina por outras coisas que eu não percebi na altura. O irmão mais velho era totalmente desajustado, daltónico. Por isso é que esse filme é daltónico. Não é daltónico, no fundo é colorblind. Exato, e é que é esta cena com os peixes vermelhos. Exato. São os peixes que se atacam uns aos outros, que se matam uns aos outros. E que a cor só aparece com estes peixes no filme. E é uma coisa engraçada também, que no fundo é a ideia de que há uma forma específica de todos nós olharmos o mundo. E puxando um bocadinho a conversa aqui para o tema central, é isso que interessa aqui. Nós claro. Estamos a falar não, estamos completamente no tema central. Estamos a falar do impacto que elas têm individualmente, da maneira como nós as criamos, da expectativa que temos em relação àquilo que as outras pessoas vão sentir quando as veem. E na verdade estamos a trabalhar num terreno que é completamente armadilhado. Porque nós vemos coisas que as outras pessoas não veem. Tal e qual. Nunca veremos exatamente a mesma coisa. E quando vemos que as pessoas gostam daquilo que nós fazemos, provavelmente estão a gostar por razões diferentes daquelas que nós achamos que iam gostar. Estou de acordo com isso. Este filme tem tudo a ver com isso. Estou de acordo com isso. É por isso que eu passo agora para o quadro que tu escolheste, Magritte, porque é absolutamente fantástico. Tem tudo a ver com isto, não é? Os amantes, da Lovers, e isto remete um bocadinho quando nós nos conhecemos há 23 anos, tu lembras? Exatamente. Tu disseste-me quando eu te fotografei para uma exposição que eu desenhei com o João Paulo Petrinho para a biblioteca, que era uma exposição que eram os ilustradores ilustrados, e a ideia era fotografar cada ilustrador dentro do seu pesadelo ou dentro do seu sonho ou de alguém que de alguma maneira fosse uma paixão para ele. E o André apareceu-me logo, obviamente ainda sem barba, com um grande sorriso, muito feliz, de falar-me de Magritte, lembras-te? E da grande influência de Magritte e de chapéu. E ele agora liga-me com o chapéu magritiano, quando se alguém tem o telefone do André. E eu acho esta escolha, ao mesmo tempo, surpreendente, porque os amantes, porque isto ao mesmo tempo, quer dizer, tu olhas para este quadro, é absolutamente fantástico, eles estão com máscaras, estão com panos, ou seja, isto é um abraço ao mesmo tempo tenebroso, quer dizer, é um beijo, eles não se conseguem beijar. É triste, não é? É muito triste, não se conseguem tocar, não é? Portanto, tem um lado, que não conseguem revelar a sua intimidade e ao mesmo tempo é interessante, porque depois eu revendo a história do Magritte, lembras-te que a mãe dele se suicidou quando ele tinha 12 anos e que a tiraram do rio e ela vinha coberta num pano e até questionaram se isso tinha alguma coisa a ver com isso. E se este quadro era um reflexo também. Exato, tinha um reflexo com isso. E ele responde de uma maneira absolutamente desconcertante. Mas eu queria te perguntar porquê a escolha deste
quadro, aliás, porque nós falamos da ideia da máscara, daqui a pouco Sim. já vamos chegar à máscara, Uhum. mas aqui são dois amantes que não se veem, ou seja, que estão tapados por este manto, ou seja, mesmo beijam-se, mas não se conseguem sentir. Porque a escolha deste quadro do Magritte, André? Lá está. Está. Diz-me Eu é que sou. tu, diz-me tu, não é? Pronto, eu podia É, dizer, ou eu seja, posso responder. Eu quando escolho... Cá estamos a eu falar tenho, do artista. como é óbvio, eu tenho uma... É pá, óbvio. As coisas quer dizer, são muitas coisas que se podem aplicar aqui. Mas, Não, é mas por isso é há que eu aqui- ia responder com o que o Magritte diz, que eu li, que é muito interessante, que ele diz: as minhas pinturas são imagens visíveis, que não escondem nada, elas evocam mistérios. O que isso significa? Nada, porque o mistério também não significa nada, é desconhecido. A não ser, O desconhecimento move o artista? não é? Não é? Não, Que tu queres desvendá-lo. Claro. E é aí, é nesse intervalo que fica entre o fim dessa frase e este desafio de querer dar o passo seguinte, que às vezes pode ser para o abismo, não é? Que é sempre para um lugar desconhecido, é aí que está a beleza destas coisas, que são sempre as mais interessantes, ao contrário daquilo que nós temos cada vez mais tendência para abraçar no contacto com as coisas que vemos à nossa volta, não é? Que é Tal e sempre qual. superficial. Tal e qual. E porquê é que eu acho que isto é, porquê é que eu acho que é mais interessante? Ou seja, por oposição, porquê é que eu acho que nós às vezes nos sentimos tristes, deprimidos, desinteressados das coisas de uma forma que muitas vezes não compreendemos? É porque somos muito facilmente, por preguiça, por comodismo, levados a encaixar naquilo que nos dão, não é? E a sentir-nos satisfeitos com aquilo que nos dão. E isso provoca uma sensação terrível de desinteresse. E por isso é que eu acho que estes desafios que as imagens propõem, aquelas que nós criamos, aquelas que nós vemos e que nos atropelam, que nos motivam a descobrir mais coisas, é que de facto dão sentido à vida. Porquê? Porque eu acho que é com esse passo seguinte, não é? com essa necessidade, no fundo com esse desafio que se aceita de continuar a desvendar, de querer desvendar o mistério, que nós, no fundo, nos realizamos. Não é? Sim. E Eu escolhi uma frase para de ti. certa maneira, um sentido à vida. Sim, escolhi uma frase para ti do Picasso que é muito interessante, que ele diz que a arte é uma mentira que possibilita a verdade. Tenho que pensar nisso. Tem a ver com o desconhecimento. Não, Não, pensa nisso, pensar. que é para agora passarmos a um artista polaco que tu adoras. Mas deixa-me só dizer uma coisa antes das máscaras, Sim, claro, claro. de passar por causa das máscaras, porque, quer dizer, aquela máscara de repente parece-te completamente desadequada. Não, Só só lá a vamos. conversa. Não parece nada E disso. sobretudo em relação aqui Não. ao cenário solene. Não, eu desta adoro a máscara. Não, biblioteca. para mim é um elemento absolutamente E surrealista. eu senti que olha de repente para nós. não fazia parte desta conversa ou deste universo quando tu disseste que eu tinha ganho um prémio pelo livro Versos de Fazer ao O. Que é uma coisa completamente fora. Ou seja, as pessoas vieram aqui Sim. e pensaram, vamos ouvir falar Exato. De repente temos esta desconstrução profundos toda. e de repente ele recebe um prémio para um livro chamado Versos Chamado Versos de Fazer ao O. Sim, não dá jeito nenhum para estas conversas, não é? Porque enfocar o Exatamente. enquanto estamos aqui a conversar não é uma boa estratégia. Mas esta máscara, esta ideia da máscara, já falamos depois, não é? Já falaremos depois sobre isso. Eu só queria, para não correr o risco daquela máscara ficar aqui descontextualizada, só fazer este pequeno à parte. Mas ias levar-nos para o... Não, ia-te levar agora para aquele artista polaco que tu gostas sim, muito sim, e já estamos a entrar num universo absolutamente perturbador, que é este artista polaco surrealista, completamente diferente, que ilustra e faz posters. E que uma destas imagens, eu até nem te falei disto, também convém não dar isto Sim, todo, obviamente. que é para Não perdemos a surpresa. Mas este cartaz da esquerda é um cartaz que eu cobiço há muitos anos, que eu sei que existe há muitos anos, porque o Jorge Silva tem um emoldurado na sua casa. Aquele Silva tem tudo. E eu sempre gostei deste universo surrealista. Aliás, tu fizeste referência àquela exposição e às fotografias, à primeira série de fotografias dos ilustradores ilustrados, e de certa maneira tu antecipaste um bocadinho desta conversa, porque já tinhas no meu conjunto de fotos, naquela dupla fotografia, não é? Que tem
como se fosse o positivo e o negativo. Exatamente. Uma das fotografias que o João fez, portanto, pedindo-me a mim para encontrar um universo que de certa maneira me caracterizasse, encontramos o chapéu de coco do Magritte. E o João faz uma fotografia em que aparece a cara, portanto, eu estou formal, vestido com o chapéu de coco. Tens uma camisa e uma gravata. Exatamente. E depois na outra fotografia apagou a minha cara. E de certa maneira, essa fotografia acaba por ser um símbolo das coisas todas que estamos aqui a dizer, não é? Há um espaço vazio e é preciso preencher. Já lá vamos também, exatamente. E isso é uma coisa que eu te agradeço também desde essa altura, porque na verdade conseguiste sintetizar ali muitas das coisas que acabam por ser uma orientação para sempre que eu preciso pensar um bocadinho sobre aquilo que tenho para fazer, acaba por ser. Não, eu acho que é uma ternura quando tu ligas para mim e lá está, aparece o André, só o chapéu. Mas tu tens a versão do chapéu sem a minha cara, o que é ótimo. Sim, seja, é sem a tua cara. Não levas comigo, é verdade. Não, mas queres falar no que porque eu também vi que ele era especialista em cartazes, não é? Eu acho isso muito interessante. Sim, além de ilustrador, ele faz muita produção de cartazes, não é? Sadowski, que é uma coisa intrigante, não, ou seja, não há uma grande... É um artista polaco e a escola do gráfica polaca, sobretudo a escola dos cartazes, é uma escola... Entra aqui, sim. Obrigado, Vasco, tens vindo. Isto sempre me fascinou porque se conseguem aqui conjugar muitas coisas que me interessam profissionalmente, artisticamente, do ponto de vista assim, mais alargado, mais lato, que é este universo surrealista que é colocado ao serviço de qualquer coisa de comunicação. Ou seja, nós quando vemos ali, quando vimos a imagem do Magritte, no fundo estamos a contemplar aquela obra sem a necessidade de, nem ele a teve, não é? De colocar aquilo ao serviço de outra coisa qualquer. É um testemunho seu, é um desafio que ele nos coloca. Neste caso, isto são cartazes para espetáculos de ópera, e este Sadowski fazia muitos cartazes para espetáculos. E estes dois são aqueles que sempre me fascinaram mais, porque conseguem conjugar esses dois mundos. No fundo tens um universo artístico, sem concessões, não é? Se tu isolasses estas imagens da informação escrita que lá está, isto seriam obras que viveriam isoladas. Sim, e que tinham o seu significado independentemente daquilo que representam, ou melhor, daquilo a que estão associadas, não é? Mas há aqui esta coisa que também me interessa e em relação sobre a qual eu tive de lidar, não é? Com a qual eu tive de lidar muitas vezes ao longo do tempo, porque na verdade eu não sou pintor, portanto eu não faço, de repente não decido fazer quadros para uma exposição que vai viver por si e que tem essa função de ser vendida a colecionadores ou pessoas interessadas em arte por si só. Eu tenho de fazer qualquer coisa que se associa depois a um objetivo posterior. Portanto, faço ilustração para livros, faço cartazes para fins muito variados, trabalho como editor, portanto isso também é uma coisa que interessa, porque no fundo o trabalho como editor tem como objetivo esse cruzamento de várias linguagens artísticas, e aqui é isso que vemos. Temos estas imagens perturbadoras que acabam por refletir de alguma maneira e representar e traduzir aquilo que são os espetáculos e as histórias que estão por trás deles, mas têm uma função, não são apenas quadros, não são apenas obras artísticas visuais isoladas. E isso isto interessa porque, na verdade, o artista que faz isto consegue utilizar esta linguagem que é a linguagem gráfica, fundindo-a com o seu estilo, a sua técnica. Escreve as letras de uma maneira que aquilo é uma coisa muito orgânica e funde-se tudo naquele trabalho. E depois são perturbadoras, não é? Sim, absolutamente. E essa característica perturbadora é aquilo que nos faz reagir. Nem sempre é fácil, não é? As coisas que nos fazem reagir muitas vezes são aquelas que nos perturbam. O que é importante é não perdermos esse impulso de tentar enfrentá-las, não é? E descobrir o que é que elas querem dizer. Exato. E daqui passamos então para aquilo que nós tínhamos falado e que já estamos aqui agora a chegar, que é a ideia da miragem, o silêncio vazio, e passamos por uma sequência fantástica que é do último grande herói romântico contemporâneo, que é o Lawrence da Arábia, e tu fazes esta escolha fantástica para os teus convidados, os nossos convidados, terem esta percepção do silêncio e do vazio, esta imagem, esta sequência fantástica
quando o Lourenço da Arábia está num poço à espera e aparece uma pessoa que ele não sabe quem é, não é? Que é o Macheri. Portanto, esta ideia, porque esta a escolha desta sequência, ou seja, nós falámos da miragem, a ideia da miragem, a ideia do vazio, e depois ao confronto de dois desconhecidos, não é? E que nesta altura, quando eles se confrontam depois de dar o tiro, há o início de uma história de uma grande amizade. De uma grande amizade. E estamos a falar deste senhor, que tu tens este livro do Lawrence, que que foi arqueólogo, foi espião, traduziu a Odisseia diretamente do grego para inglês, é absolutamente fantástico. A tese da licenciatura dele é sobre os castelos dos cruzados, é uma figura absolutamente magnífica. Morre num acidente de moto. Depois, entretanto, estive a investigar por causa do acidente de moto dele, que há um louco do inglês que era especialista em segurança rodoviária, por causa do capacete dele, que era muito frágil. Ele, a partir daí, fez um grande estudo para evoluir os capacetes. Mas temos um homem, que é o último grande herói romântico. Sim, e que se calhar, como uma característica também do romantismo, vive em constante contradição. Sempre. Que é fascinante, não é? Tu tens nesta personagem várias personagens, para já. Sim. Ou seja, são várias pessoas, e isto liga-se bem à ideia da máscara. Sim, completamente. Porque esta figura, para além daquilo que tu descreveste, quer dizer, isso que tu descreveste já era suficiente para perceber como isto é uma daquelas personagens maior do que a vida, não é? Que nós dificilmente conseguiríamos compreender na totalidade. Sim. Ele era oficial do exército inglês, era homossexual no exército naquele período, naquele tempo, decidiu por sua vontade ir para uma cultura totalmente hostil, obviamente com machista. Sim, mas e para além disso com intenções coloniais, no fundo, mas também como parte de uma estratégia para ganhar, para conquistar aquele território e sobretudo para enfraquecer o Império Otomano, que fazia parte daquela região da Arábia. Mas lendo aquele livro que dá origem ao filme, Lawrence da Arábia é adaptado dos Sete Pilares da Sabedoria. Lendo aquele livro, nós percebemos que aquilo é uma figura em constante sofrimento, desadequada, constantemente desadequada, mas que está em constante esforço, um esforço que ao mesmo tempo não é esforço porque é natural, de integração, porque ele aprende árabe, ele fala com aquelas pessoas com quem tem de conviver, porque ele tem no fundo o objetivo daquela colocação dele, que o exército define para ele como espião, mas também como operacional, porque na verdade nós estamos a imaginar esta figura como alguém que fica nos bastidores e que vai apenas às festas. Sim. Mas sim, não, ele é espião. Punha bombas nas linhas de comboio para dar cabo da comunicação do exército turco. E integra-se nas tribos, e portanto aquilo que nós vemos neste filme apesar de ser romantizado, mas no sentido mais superficial do termo, da suavização da imagem, não é? Porque o filme não traduz minimamente aquilo que o livro traduz da violência, daquela dificuldade de integração e até do próprio meio. Quer dizer, no filme, isto é um filme desta época, se calhar se o filme fosse feito hoje, bem feito, teria de ser muito bem feito, nós se calhar sentíamos toda essa dureza daquela vida e da permanência naquele local. Eu não sei se calhar pedias esta imagem romântica, teria muita ação desproporcionada, com muito digital. Não teria tanto silêncio e não teria tanta... Não teria isso. Não teria a duração, quase certeza, que este filme tem cerca de 3 horas. Eu lembro de ver no Império, lá em cima, no segundo balcão, naqueles ecrãs, lembra-se? Completamente cinemascope. E esta imagem é absolutamente brutal. É um tem de ser visto. E esta cena, que aqui está, não é uma cena tanto sobre esta personagem, sobre o T. Lawrence, é mais uma cena sobre quase como a essência do que é contar uma história. Quando a escolho aqui é porque na verdade ela, eu acho que consegue conjugar nesta sequência que eu vou traduzir aqui de uma maneira muito rápida,
consegue conjugar aquilo que interessa e aquilo que eu acho que é feito de uma forma brilhante para cativar a atenção de quem está a ver. Há ali na primeira imagem uma miragem, as miragens são ótimas para a nossa conversa, porque na verdade as miragens são aquilo que nós queremos ver, não são a realidade, não é? E muitas vezes deixam-nos na dúvida em relação àquilo que está à nossa frente, se existe até, ou se não existe, não é? Muitas vezes não existe, por isso é que é uma miragem. Mas vemos ali uma figura que se vai aproximando e que à medida que os frames vão passando, se percebe que está a chegar ao pé de nós e que se vai revelando, não é? Neste quarto retângulo, nós percebemos que há alguém que está a caminhar sobre um camelo. Nem se percebe o camelo, mas depois percebemos que é um camelo. E depois percebemos que há duas pessoas que estão à espera e que estão em tensão, porque estão ao pé daquilo que parece ser um poço e param aquilo que estavam a fazer porque percebem que há alguém, já há algum tempo, e há algum tempo, porque isto aqui é magnífico, esta cena dura cerca de 4 minutos que parecem uma eternidade. Mas que ao mesmo tempo que parece uma eternidade não nos fazem, não conseguem fazer-nos desviar o olhar. Estas duas figuras, uma delas é o Lawrence, outra à direita é o árabe que ele tinha com ele naquela altura, começam a ser tomados por aquele sentimento de insegurança, de medo, porque não percebem aquilo que estão a ver, que é uma coisa muito interessante também. Não é? Quando nós não percebemos em geral aquilo que nos rodeia, que é uma coisa que nos levaria a outras conversas muito mais alargadas, não é? Nós não conhecermos o outro e faz com que tenhamos medo do outro. E o medo provoca aversão, a aversão leva à violência, tudo isso, não é? No fundo, que é um bocadinho também aquilo que está a acontecer aqui. Quando eles percebem que é alguém que ainda por cima vem de preto, misterioso, o tempo que leva aquela pessoa a chegar fez com que estas duas personagens contassem todas as histórias possíveis e imaginassem todos os cenários possíveis. Provavelmente nenhum deles seria um cenário benéfico, ou seja, nenhum deles deve ter pensado esta pessoa é um amigo que vem aqui ajudar-nos a puxar o balde para nós tirarmos a água do poço. Tudo aquilo que eles pensaram, sobretudo a figura que está à direita, foram tudo coisas em que os cenários seriam péssimos. E é por isso que ele, tomado pelo medo, vai buscar uma pistola. Ele pega na pistola, imediatamente é atingido por um tiro pelo cavaleiro. Não há palavra semelhante para quem cavalga um camelo, não é? Não há um cameleiro. Não, um cameleiro. O cameleiro normalmente é quem trata do camelo, provavelmente, mas é o cavaleiro que chega e depois aí começa o diálogo quando ele desmonta. Sim, o tempo que ele demora ele chega só perto do corpo, que tudo muito pausado. Sim, que está deitado, olha para ele de uma forma desinteressada, vira-se para o Lawrence e diz: está morto. E o Lawrence diz: porquê? E ele responde: porque este é o meu poço. E o Lawrence responde: mas eu já bebi. Fizeste bem. You're welcome, diz ele. Ou seja, aquilo que era suposto, da cabeça destas duas personagens que estavam à espera, ser uma coisa de confronto, acabou por ser um confronto provocado por eles, que depois esta personagem árabe acaba por desembrulhar como uma coisa de cortesia, não é? Que dá origem a essa amizade entre eles. E, portanto, esta história, esta sucessão de imagens, que é um bocadinho a forma como funcionam aquelas coisas que nós vamos ver depois, aqueles harmónios, no fundo é uma proposta para quem está a ver de descodificação das coisas, tentar perceber porque é que isto aconteceu assim, porque é que este foi buscar a pistola, porque é que foi tomado pelo medo quando nem sequer sabia o que é que se estava a passar, porque é que não pôs a hipótese de ser um encontro amistoso. Acaba por ser uma lição para nós também, no fundo, porque isto acaba, eu acho que a arte não deve ser moralista, mas na verdade nós podemos tirar conclusões daquilo que vemos e podemos aplicá-las à nossa vida, não é? Sob pena de nos enganarmos muitas vezes, mas na verdade isto condensa uma série de coisas que eu acho que são essenciais para quem quer contar histórias, seja escrevendo, seja através das imagens. E o que é mais curioso é que se passa de um momento de confronto para um momento de amizade duradoura, com custos, neste caso, para aquele que não soube lidar com a tensão. Sim, e é por isso que eu pensar em ti, também vou buscar aqui uma frase de um escritor que eu gosto muito, que diz que a viagem da descoberta consiste não em achar novas paisagens, mas em ver com novos olhos. Exatamente. É isto aqui. E agora passávamos à música e às capas do disco, porque eu tenho uma coleção de vinis desde a adolescência e descobri com o André. Que antes disso ainda tem peço desculpa, exatamente.
As Fábulas de La Fontaine. As Fábulas. A magia das máscaras. Sim, mas para não perdermos muito tempo com esta, porque eu fiquei agora muito interessado nessa da música. E o teu entusiasmo também não, exatamente. Não, eu estava entusiasmado com a questão do Lawrence e exatamente, que é aquela coisa de veres com novos olhos, de ver aquele confronto, exatamente o que nos vê. Mas isto é muito bonito, isto é uma encenação das Fábulas de La Fontaine, só para dizer aos nossos convidados que é uma encenação de Bob Wilson, e é esta ideia da máscara. Portanto, e a máscara tem diferentes rituais em diferentes culturas, serve para encobrir, como para descobrir ou para revelar outras personagens. Portanto, a ideia, estão dentro de nós. Estão dentro de nós, não é? E tu aqui, tu adoraste esta peça, nunca tinhas visto uma peça dele. É curioso que eu vi, aquilo que vi dele foi fora de Portugal, vi isto na Comédie Française em Paris. Vi, aliás, uma situação engraçada em que eu tive de convencer o meu pai a ir ver o espetáculo, que estava cansado, não lhe apetecia, e eu fui pôr-me à porta do teatro no dia do espetáculo, com aquilo tudo esgotado, a ver se ainda havia algumas coisas lá para o galinheiro. Sim. E consegui 2 bilhetes, para o mal do meu pai, que teve de ver aquilo, não sei se foi em pé ou se foi em lugares péssimos, mas depois me agradeceu. Porque o espetáculo era fantástico. E isto também, no fundo, acaba por ser uma lição, porque nós, quer dizer, às vezes é preciso vencer uma certa inércia, não é? Para nós termos acesso às coisas que nos deslumbram e às coisas que de facto deixam marcas. Quantas vezes nós não perdemos coisas que nos deixariam uma marca permanente e marcante, não é? Uma coisa que realmente que ficasse, que perdurasse por preguiça. E isto é uma coisa de que eu me lembro muitas vezes. Não é? Eu fui lá à tarde, fiquei cansado à espera que aquilo abrisse, mas consegui. Sim. E nunca mais me esqueci disto, de tal maneira que neste descobri que gostava deste espetáculo, me ofereceu o livro, o livro com a recolha visual, não é? Com as fotografias, e com os desenhos dele, não é? Os cenários eu vi. Sim, há mais porque ele tem desenhos de coisas. Caso sobre fotografia. E eu que tinha, até receber este livro, tinha apenas a memória de uma coisa que deve ter acontecido, não sei, 15, 20 anos, talvez facilmente terão passado 20 anos. E isto vai ficando ali, às vezes até é bom que não haja uma confirmação do que era o espetáculo, que não se faça uma visita, não é? Que não se revisita aquilo que se viu. Eu, graças a ti, não vi estes filmes outra vez, ou melhor, não tive tempo, mas fiquei com vontade de os rever. Sim. Mas ao mesmo tempo também resisti a revê-los porque isso poderia mudar a ideia que eu tinha deles e de repente eu chegava aqui e afinal não sabia o que dizer sobre eles, quando eu já tinha construído uma imagem sobre aquilo que tinha dessa memória. Mas neste caso o livro confirmou tudo aquilo que eu imaginava, que era um espetáculo de sublime, uma coisa de uma elegância, em que as máscaras desempenham um papel importante, porque na verdade as máscaras são humanos a transformar-se em outras coisas, em que ele joga muito bem, de uma forma inteligente, do ponto de vista cénico, porque consegue conjugar esta imagem, é um retrato disso, ou seja, as silhuetas acabam por desempenhar um bocadinho este papel dúbio, não é? Para quem está a ver, são realmente pessoas, são só sombras de pessoas, as máscaras são a única coisa que sobressai. Porque estes fatos eram coisas muito simples, era tudo negro, tudo fatos da própria iluminação. E isso situou aquela experiência neste universo do mais ou menos desconforto, dúvida, que nos apela de facto a juntar as peças para dar o sentido à coisa. Mais uma vez voltamos a essa. Lá está. Sempre necessidade. E agora, para acabarmos, antes de entrarmos na parte do trabalho, voltamos, ou seja, não voltamos atrás, porque eu já tinha dito, que há a música e às capas de vinis. Isto é muito engraçado, porque, apesar de eu ser mais velho, com o André eu tenho uma coleção de vinis e de alguma maneira, isso é uma maneira de ouvir música diferente do que se ouve hoje em dia nas plataformas digitais, tal como ver o Lawrence da Arábia, portanto, aquele tempo de espera das imagens até conhecer. E quando eu fui ao ateliê percebi que o André tinha uma coleção de vinis e tinha lá um giradiscos parado. Eu disse, isto está meio variado, já não tenho tempo. Mas vê lá, André, posso ficar com os teus vinis. Não, querias. Eu gosto deles todos, não querias. E ele, entretanto, tem essa relação com a música e trabalha a ouvir música como eu. E tu escolheste estes 2 casos. Sim, eu escolhi estes 2 casos porque eles conjugam 2 coisas um bocadinho como aqueles cartazes que nós vimos, os cartazes polacos, porque eles conjugam
magnífico tratamento gráfico. Não é? Sim. Com um formato que é engraçado, que nós falámos há Falámos, que é agora do Instagram, que é o quadrado. Que é o quadrado. Estamos outra vez no mundo da comunicação do quadrado. Tal e qual. Mas já tivemos antes, nas capas dos vinis. Eu não sei se até tu tinhas capas de vinis no teu quarto, nas paredes. Eu lembro que até... Não cheguei, nunca tive. Para não ser comercial Alvalade e não sei o que, havia lá o senhor que vendia vinis, então dava-nos sabes que eu descobri capas de discos que era para forrarmos nas paredes e para termos nas paredes. A minha relação com os vinis e sobretudo com os meus, que agora são meus, eram do meu pai. E ele tinha os guardados no escritório onde ele não gostava muito que eu entrasse. Sim. Havia algumas razões para isso acontecer, para já porque eu não queria que eu mexesse nas coisas dele, depois porque havia um risco muito forte de que as coisas caíssem todas, porque os livros estavam empilhados em pilhas assim um bocadinho precárias e qualquer coisa que se mexesse aquilo podia desabar. Aliás, aconteceu-me uma ou duas vezes eu ter ficado fechado dentro daquele quarto porque algumas pilhas desabaram atrás da porta, fechando a porta. E, portanto, alguém que quisesse, me tivesse acontecido alguma coisa lá dentro, não podia entrar porque a porta barrava, os livros barravam a abertura da porta. Mas isso era fascinante para mim. O quarto não era muito grande, aquele escritório não era muito grande, e aquilo era um universo, era assim um local forrado de livros que tinha um ambiente, tinha assim uma atmosfera parecida com um estúdio de gravação, porque os livros isolam. Sim. Então aquilo era tudo muito silencioso. Sim. Parecia que ficava sozinho lá, os pensamentos fechavam lá, andava a descobrir os livros. E houve uma altura que eu descobri que ele tinha vinis. Tinha aquilo no meu armário. Eu tenho muitos, aquilo são milhares de vinis. Depois percebi que havia vários sítios onde eles estavam guardados e comecei a descobri-los e a ouvi-los nos discos que havia lá em casa. E portanto comecei a descobrir, tu falaste da nossa diferença de idades, que eu não sei se é 9 anos. Eu tenho 58, tu faz 9 anos, eu tenho 49. Não faz muita diferença porque nós... Não, porque eu comecei a ouvir vinis através de giradiscos dos meus pais. Exatamente, mais ou menos na mesma altura, quer dizer, eu não ouvia os discos na altura, estes discos não os ouvi quando eles foram lançados, isto é de 66, 68, não lembro exatamente, portanto ouvi-os mais tarde, mas descobri-os da mesma maneira que descobri também os livros, que é enquanto objetos, primeiro, ou seja, não tanto por aquilo que eles continham. Os livros, para mim, o que era interessante era perceber como é que naquelas estantes daquele escritório, daquela casa em geral, em que tudo estava forrado, em várias filas, em várias layers, exatamente, tirava um livro, havia outro, depois outro, e aquilo era sobretudo o cenário que interessava e o objeto que interessava, porque havia uma variedade imensa, e claro, depois daí ao passo de descobrir o que eles tinham lá dentro, também o passo não foi muito grande e isso também representou outra descoberta. Mas nos discos foi a imagem também que me interessava e depois, claro, ouvir o que lá estava. E estes dois são, no fundo, simbólicos porque eles são das melhores capas que alguma vez se fizeram, não é? São coisas magníficas. E que acabaram, sem eu saber, por ser, no fundo, uma espécie de escola do design, da ilustração, sem eu saber minimamente o que era a ilustração, até muito tarde, porque eu não fazia ideia, como ninguém fazia, aliás, mais ou menos, ideia do que era a ilustração. Não havia escolas, é preciso que se perceba que não havia escolas de ilustração em Portugal, se não me engano, até aos anos 2000. O ensino de ilustração não havia. Eu entrei para a Faculdade de Belas Artes e havia, não sei se não me engano, dois meses na cadeira de desenho do segundo ano em que se falava mais ou menos o que era a ilustração, em que se propunham que nós escolhêssemos um texto e que ilustrássemos esse texto. Mas não se fazia ideia do que era isso. E isto é uma escola de ilustração. Não é? Quando nós vemos os álbuns, as capas dos álbuns, isto é, no fundo... Não, tu tens até um livro fantástico que a Inês lhe podes oferecer, ao André, que é da Taschen, que é só as grandes capas de vinis, claro. E estes dois estão lá. E depois há o que lá está dentro. Sim. E depois há o que lá está dentro. Está dentro, não é? Claro, dá para lá. Nas várias camadas que existem também. Mas depois há o que lá está dentro. E essa influência, quer dizer, eu dou importância à música que ouço enquanto estou a trabalhar. Não ouço qualquer coisa, faço escolhas em função daquilo que estou a fazer, não consigo estar a ouvir música enquanto tenho de ler, enquanto tenho de pensar, enquanto tenho de decidir o que é que tenho para fazer, mas consigo ouvir música quando as coisas já são mais mecânicas, quando estou a pintar sem ter de perceber
sentem de construir alguma coisa, não é? Quando é uma coisa mais do gesto, não é? Não tanto da definição do conteúdo. Aí consigo ouvir qualquer coisa, antes não, acho que não consigo ouvir nada. Aquele vídeo que se vê lá em baixo é simulado. Eu não estaria provavelmente... Exato, eu disse com música por todos eles têm sempre música. Mas depois comecei a descobrir, e eu sou, apesar de ser mais novo do que tu, eu provavelmente tenho a tua idade ou até a idade dos meus pais no que diz respeito a alguns gostos. Porque de facto aquilo de que eu gosto é disto. É a música de um tempo que não é o meu. E isso é graças, se calhar, a essa... ao facto de ter crescido neste universo que é o dos meus pais, aliás, ao facto de ter convivido com aquilo que o meu pai fazia como jornalista, como cantor, como escritor, o meu convívio com as memórias daquilo que era os anos 60, quando falo com a minha mãe que aliás viveu em Londres e ia aos concertos que aconteciam, imagina, em Londres em 1968, com um dos Doors, incrível, que eu sei que ela assistiu e que eu... Ela viu os Doors? Pois claro, em Londres em 68. E quer dizer, o facto de eu saber isso faz-me de repente querer ter vivido aquele momento. Mas falaste com ela acerca disso? Em relação às coisas que ela consumiu? Não, eu estou a dizer mesmo da experiência musical e sensorial relativamente ao concerto de Doors. É absolutamente fantástico. Imagina. Não imagina, é para ter uma mãe com Londres, concertos de Doors, sim, é fantástico. Não é preciso dizer mais nada. Não é preciso dizer mais nada. Não, e concluímos de uma maneira fantástica agora esta parte das imagens que te tocaram e que de alguma maneira te fizeram, para passar agora às imagens do teu trabalho. Começamos aqui com uma sequência brutal e lindíssima para mim, que faz parte da coleção Arena, chamada Arena, que é uma coleção de 20 ilustrações, penso que não me engano, e onde lá está o silêncio e o vazio e tudo o que nós estivemos aqui a falar, que é isto que é absolutamente mágico. A natureza, a casa, há aqui este vermelho que cai, que não sabemos... Sabemos, lá está. Lá está, é para aquilo que queremos dizer, lá está. E somos conduzidos a entrar naquele quadro, e temos aquela figurinha no vermelho, e depois há um armário, há uma caixa e há uma gaiola vazia. E lembra completamente o Magritte, aquela ideia do intervalo entre a visão e as palavras, percebes? Que é de uma grande beleza. Não queres falar um bocadinho acerca destas ilustrações? Para nos apercebermos, não tanto para dizer não para dizer o significado, mas para o contar mistério, algumas histórias relacionadas com elas que podem de certa maneira ajudar, no fundo fazendo a mesma coisa que eu acho que deve ser feito quando alguém conta uma história ou quando apresenta uma imagem que é suposto ter histórias dentro, não é? Porque acho que se calhar essa ideia de uma imagem que tem histórias dentro é capaz de ser a melhor para traduzir isto que nós andamos aqui a falar. Porque a imagem está lá, tem coisas lá dentro, eu não sei quais são, algumas fui eu que pus, algumas fui eu que deixei como pistas, mas há outras que estão lá para serem reveladas e trazidas ao de cima. Neste caso, eu fiz estas imagens porque fui obrigado a fazê-las primeiro, não porque eu sentisse o impulso artístico, porque desconfio que nunca seria um pintor, se calhar por causa disso, porque raramente sinto aquela vontade, e se calhar por isso é que nunca acabei o curso de pintura, porque não sabia o que fazer com aquilo. E neste caso fui obrigado, porque isto faz parte do trabalho que era necessário fazer em resposta ao Prémio Big, ou seja, os vencedores do Prémio Big, que é uma bienal em Guimarães, organizada pelo Tiago Manuel, comprometem-se depois do prémio, que é a bienal, a fazer uma exposição com o seu trabalho 2 anos depois de receber o prémio. E portanto eu de repente senti essa necessidade, a obrigação, e fiz-o à força. Deixei passar 2 anos e fiz aquilo nos 2 meses antes da inauguração. Foi terrível para o Tiago Manuel, para quem conhece o Tiago Manuel. Quer dizer, imaginem
O Tiago Manuel é uma pessoa intensa porque precisa das coisas muito bem organizadas e com tempo, com muita antecedência, quer que esteja tudo preparado. E eles, um ano antes da inauguração, eles já me estavam a perguntar então quando é que eu começo a ver as coisas, e eu não tinha, e fui arrastando. Completamente. E portanto imaginam que foram aqueles 2 meses antes da inauguração, quando eu não tinha nada. E portanto eu tive de fazer isto, ainda por cima é pintado, portanto são originais, não são muito grandes, são folhas A4, e eu de repente comecei a ter de construir qualquer coisa do nada, porque não há uma sugestão, não há pistas, não há nenhuma coisa específica, nenhum tema, não é? Sobre o qual se trabalha. E portanto aconteceu o pior pesadelo de todos, que é trabalhar no vazio e ter de construir qualquer coisa e ter de fazer isto como uma coisa pessoal. E de repente houve qualquer coisa, esta imagem foi a primeira, esta da casa que jorra ali o sangue pela janela. O sangue, quer dizer, já estás a ver, já estás a entrar. Pode ter sido uma lata de tinta, pode ser uma lata de tinta. Exatamente. Pode ser uma lata de tinta. Mas estava a pintar o quarto vermelho e de repente. Exatamente, não sabemos o que é. Mas esta imagem foi o princípio do resto, não é? Portanto, as 19 que se seguiram foram variações disto ou foram episódios de uma história que eu fui fazendo, no fundo, construindo aqui um mecanismo que era constituído por definir o cenário e dentro desse cenário ter elementos concretos. E portanto era como se fosse um puzzle em que eu definia vários personagens, um enredo, há personagens que estão prontas para entrar em ação e representam qualquer coisa, umas vezes dizem umas coisas, outras vezes dizem outras, umas vezes ficam mais tempo em cena, outras menos, e eu comecei a perceber que esta imagem sugeria essas personagens. Essas personagens são a floresta preta, a casa, o manto de neve, a mancha vermelha, que se transforma em várias coisas. Mas isso eram apenas, no fundo, são apenas os elementos para o guião, para o início de um guião. Não são a narrativa. De tal maneira que essas imagens não foram numeradas e eu não me preocupei nunca em definir uma ordem. E o Tiago Manuel, fazendo uma pressão que já estava a ser de uma intensidade, que havia pelo menos 2 ou 3 telefonemas por dia para perguntar então quando é que nós resolvemos tudo, eu acabei por fazer a digitalização das 20 imagens, mas peguei na pilha de folhas dos originais e fui pondo no scanner sem me preocupar minimamente com a ordem. E essa ordem foi dada à medida que as coisas iam surgindo e eu nem sequer quis saber o que é. Ele assumiu essa ordem como a ordem da exposição. Portanto, que era uma ordem provavelmente totalmente diferente daquela que eu definiria. Mas aquilo funcionou à mesma. E, portanto, a certa altura ele mandou-me, olha, aqui está o catálogo. Ele fez um desdobrável, tinha as imagens, porque eu precisava de mostrar aquilo às pessoas que podiam estar interessadas em comprar. E de repente olho para aquilo, mas não era esta. Não. Que ordem é esta? E perguntei-lhe, ok, Tiago, mas isto já está feito, já está impresso. Sim, já está impresso. E eu pensei, pô, mas olha, até funciona. E isso é muito interessante, porque leva-nos agora, que a Matilde vai pôr, a tua coleção, que deixámos última para o fim, que agora vamos falar. Mas deixa-me só dizer uma coisa muito rápida em relação à outra, que é de que esta sequência de imagens vai dar origem a um livro, com um texto que já existe. Não tinhas dito. Não, mas está mais lá está. Que é para não ficares com mas eu é toda, para as surpresas, não é? Que é da autoria da Inês, porque na verdade achámos que isto fazia sentido, até pelo impacto que estas imagens tiveram na nossa relação, porque nós namorámos há muito tempo, há cerca de 2 anos e meio, e a Inês sempre ficou muito intrigada pelo facto de eu estar no ano em que nós começámos a namorar, a desenhar e a pintar coisas macabras. Sim, não é normal. Isto é... Se namorar há pouco tempo. Isto foi... Estava felicíssimo. Exato, conheceu a rapariga, ou está apaixonado pela rapariga e está a desenhar isto, que é para desenhar coisas. De certa maneira isto foi uma nuvem que andou aqui a parar. Parecem ilustrações feitas para poemas meus, que é curioso. Porque não tem nada a ver, não é? Uma ordem invertida. Poemas que foram até ilustrados por João Fazenda e por outros ilustradores. E João Maia Pinto também. E João Maia Pinto e tal. E há uns que podiam ser ilustrações para aquele poema. O que é muito intrigante. Pois. Mas de repente,
a Inês foi confrontada com isto, não é? Que é, isto é quase uma coisa psicanalítica. Sim, é muito bonito. Afinal de contas, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? Mas o que é interessante também para mim, porque na verdade nada disto está situado nesse território. Obviamente. É uma coisa que vem de outro sítio qualquer. Sim, claro, eu percebe, percebo completamente. Exatamente. E, curiosamente, há um texto que também não se sabe não sabe onde é que vem, mas que dá outro sentido, provavelmente diferente do que aquilo que eu imaginaria se tivesse de explicar alguma coisa daquilo que aqui está, não é? Se tivesse de contar uma história baseada nestas imagens. Portanto, era só isso para fechar o ciclo. Não, é pá, ainda bem que me interrompeste, porque eu acho lindíssimo teres começado a namorar com a Inês e realmente ela... Apesar deste... Exato, e ela ter olhado para isto e ter continuado a namorar contigo, não é? Percebes? Não, esse lado. Mas isto leva-nos à coleção Desconcertidas, sim, que é muito bonito. Que eu trouxe aqui. Que são narrativas visuais mudas, que se apresentam em forma de acordeão, não é? Ou de sanfona, que nós... que eu adoro. Tu estás a propor aqui na sequência... Não ponha a última, que é para tu revelar. É para que eu acho isto... Ótimo. É muito... Ok. Não, é que isto se situa exatamente naquilo que nós temos estado a conversar, de apresentar qualquer coisa a quem quiser ver, porque sim, mas isso é um projeto muito pessoal dentro da tua editora. Sim, é verdade. O André, só muito rapidamente, isto eu fiz a editora em 2010, o primeiro livro da editora foi um livro sobre o Benfica, porque eu sou um adepto do Benfica, e achei ingenuamente que o primeiro livro da editora, sendo sobre o Benfica, me permitiria não só enriquecer, mas trazer a glória ao clube, porque isso ia, no fundo, motivar gerações e gerações de crianças para a causa, não é? Exato. Mas depois há o reverso da medalha, que é do insucesso estrondoso daquele livro, não se vendeu. Ou seja, fiz 4.500 exemplares, eles não foram muito bem distribuídos, eu gosto desta desculpa, não é? Porque na verdade ela retira a responsabilidade e, sobretudo, retira a responsabilidade dos adeptos do Benfica. Sim, exatamente. Mas foi a primeira grande desilusão que eu tive como editor, porque eu fiz este livro com aquela expectativa de que ia ser não só um grande sucesso editorial, mas ia ser uma festa benfiquista. Mas eu percebi muito rapidamente, primeiro, que eu não percebia grande coisa do negócio, não é? Porque eu não sou distribuidor do livro e fiz um livro que se calhar era adequado para o nosso meio, para o nosso mercado, mas depois tive aquela outra desilusão enorme também, que é de que os adeptos benfiquistas não gostam do livro. Não é? Porque não compraram este livro, se comprassem algum livro seria este, e portanto se não compraram este é porque na verdade não compram nenhum. Mas é verdade, isto é uma coisa que se pode estender aos adeptos do futebol em geral, mas foi um fracasso, há exceções. Não, quer dizer, eu posso citar o António Mega Ferreira, claro que que sim, como sabes que era um grande apaixonado de Benfica, escreveu sobre tudo e tinha conversas comigo. Sobre o ato de conversas comigo via WhatsApp durante 10 horas, só ouviste aquela jogada, aquele gajo, reconhecer a poesia do jogo, e ao exatamente. mesmo tempo comecei a reconhecer a maravilha até artística daquilo tudo, a geometria da coisa, a inteligência dos próprios jogadores, não é? Que fazem passos que nós não conseguimos imaginar. Há uma série de coisas que nós conseguimos justificar para que o futebol seja uma coisa de facto superior. Mas eu fiz o lançamento do livro. Não foi o lançamento, mas foi uma ação, uma campanha, uma coisa, ação de marketing. Exato, André, uma ação de marketing. Não fazia ideia daquilo que estava a fazer. Mas houve uma rapariga que eu conheci, que acho que era namorada do Jorge Nesbitt na altura, que foi para a loja do Benfica no dia da apresentação daqueles jogos do início da época, que era Benfica-Mónaco, um estádio cheio, com 50 mil pessoas. Venderam-se 4 livros. Incrível. 4 livros. E, portanto, isso foi a primeira grande desilusão como editor, e depois, claro, por consequência, também como adepto do Benfica. Mas porquê é que eu estou a falar disto? Porque eu nessa altura percebi, eu não vou enriquecer como editor, obviamente, na altura ainda tinha uma certa esperança para o livro do Benfica, mas já que não vou ganhar dinheiro com isto, ao menos vou fazer qualquer coisa que me faça sentir realizado, que me divirta, de certa maneira, e é por isso que aparece esta coleção, que é uma coleçãozinha
feita por quem já não tinha dinheiro porque gastou tudo no livro do Benfica, e portanto era uma coisa muito singela, não é? É só uma folha de papel que se dobra, conta pequenas histórias, portanto nem sequer tem que pagar os direitos a quem escreve, era só uma coisa de ilustração, mas depois eu consegui perceber que isto era um desafio interessante também como autor, como editor sem dúvida, porque como é que se coloca isto, como é que como se cria criador, isto, como é que isto é um objeto editorial que pode sobreviver, mas como contador de histórias, que eu comecei a perceber que me dava realmente gozo, não é? Para além de ser ilustrador, na verdade eu aqui conto uma história em cada título destes. Porque exatamente, são aquelas narrativas visuais, mas tu és um contador de histórias por imagens. E esta narrativa a ser um escritor. Sim, mas aquilo que me diverte nisto, que eu acho que faz sentido, não é? Naquilo que nós temos estado aqui a conversar, é de que nada disto está completamente contado, um bocadinho como aquilo que nós vimos antes, nos exemplos que eu escolhi, nas outras coisas, nas 3 imagens anteriores, porque nós vemos aqui uma imagem, a primeira tem um cenário em que se situa, isto chama-se outono, portanto, temos as cores do outono e temos um jardim, um banco de jardim e uma árvore. Depois vemos uma pessoa, um homem que chega, mas não sabemos quem é, nem como é que ele se chama, nem de onde é que ele vem, nem o que é que ele está a pensar, nada. Mas percebemos que ele fica a olhar para a árvore. A única coisa que nós conseguimos descodificar são as ações que ele põe em prática, que na verdade não dizem grande coisa, porque isto é uma coisa minimalista, não é? E vemos que ele se senta, mas não sabemos o que é que lhe passa pela cabeça, não é? Quem ele é, porque é que foi para ali, de onde é que ele veio, etc. A única coisa que acontece são as folhas que começam a cair da árvore, de uma maneira assim muito pausada, inicialmente 2, depois umas 3 ou 4, e a única coisa que se passa daqui quase até ao fim é que as folhas das árvores vão caindo. E o homem limita-se a estar quieto e só vira a cabeça para olhar para a árvore, quase como se estivesse a interagir, meio surpreendido, ao mesmo tempo conformado, porque ele percebe que é outono e aceita aquele facto das folhas caírem, até que a árvore fica totalmente despida. E depois há este momento, que é o momento da pausa, em que fica quase a pergunta: e agora? E agora? Não é? E o que acontece a seguir é uma coisa que o João não mostrou, mas para quem quiser ver, para quem conseguir ver, é que a cabeça do senhor cai também. Portanto, é só isto. Isto é uma coisa totalmente absurda, não é? Não tem... não há... Quer dizer, explicação há para quem quiser. Mas não há inicialmente uma motivação para querer contar alguma coisa ou explicar o que quer que seja. Eu não fiz isto para que isto seja uma coisa que deixe as pessoas com a sensação de que resolveram um problema na vida delas, ou de que já sabem então qual é o sentido da vida, não é? Não é essa a ideia, ou exatamente o contrário, não é? Se calhar isto deve baralhar mais aquilo que nós queremos perceber sobre o que se passa à nossa volta. Mas é muito engraçado, porque isto serve, e isto é uma descoberta interessante, como ilustrador e como editor, serve para todos. Qualquer pessoa pode dar um sentido a isto. Só não dá um sentido a isto quem, na verdade, não quiser esforçar-se. Quem for suficientemente desinteressante para não querer arranjar as explicações e se limitar àquilo que lhe dão. Não é? Sim, mas eu, como eu disse, ofereci o outro verde, que eu agora não me lembro do título. O Incómodo à minha cunhada. E adoro o outono, mas eu para mim, como digo, isto remete para todas as imagens que nós tivemos a ver. Isto é profundamente romântico. O homem sozinho chega, não sabemos o que é que... se está a atravessar algum problema, o que é que se passou na vida dele, e de alguma maneira liga-se à árvore. Portanto, ele de alguma maneira conecta-se com a árvore. Aquilo que aconteceu à árvore exatamente, acontece. Ele diz, é muito engraçado. Isto é de uma poesia, percebe? Isto é profundamente romântico, é de uma liberdade. E nada é mais poético do que ter as respostas das crianças para estas coisas. E o que é que eles dizem? Eles perguntam quando eu pergunto quando chega a esta altura: e agora o que é que acham que vai acontecer? Ele vai dormir numa cesta, naquele montinho de folhas que é tão confortável. Ou sei lá, está a pensar na vida, ou acabou com a namorada, ou coisas mais comezinhas, não é? Há uns que dizem está a pensar no sentido da vida. Não é? Há uns que chegam a essa conclusão, que não é uma conclusão, porque na verdade que é o sentido da vida, afinal de contas. E depois, quando veem a cabeça caída, aí de repente há um clique em que eles situam isto em coisas mais... há respostas para tudo, mas eu lembro de um, por exemplo, que havia um que dizia que ele tinha perdido o emprego, ou então que queria fundir-se com a natureza, que é um bocadinho a mesma conclusão que
que tu sugeriste, não é? Que ele, no fundo, funde-se com o destino da árvore, não é? Sim. Portanto, tem perfeita harmonia. Isto é infinito. É o que nós quisermos. E isso leva-nos para aquela imagem fantástica da guerra que tu escolheste. Aqui está. Sem cabeça. Esta figura sem cabeça. Com estas aranhas. Lá está, pois a cabeça, para que a cabeça sirva a cada um, não é? Para que a cabeça seja a que nós quisermos. Neste caso, aqui a ideia da ausência da cabeça tem a ver um bocadinho também com o significado do livro como um todo, não é? A ideia de que o livro, no fundo, o livro fala da guerra, ou da essência da guerra, não é? Tenta, de alguma forma, mostrar a guerra como ela é, independentemente do período histórico, do fenómeno concreto das guerras que nós conhecemos, situa-se do ponto de vista estético naquele universo da imagem do século XX, porque é aquilo com o qual nós devemos lidar ainda hoje, porque é aquilo que nos dará as lições do passado, para nós podermos, de certa forma, perceber como as coisas às vezes se repetem mais do que nós queríamos. Mas o facto desta pessoa, desta personagem, que é um general, que se transforma num ditador, não ter cabeça, é um bocadinho também a ligação com a ideia da máscara. Porque esta pessoa, nós nunca vemos a cabeça desta personagem, a não ser quando ele decide a máscara que deve usar. E esta máscara que deve usar é uma imagem de força, é uma imagem que ao mesmo tempo é uma máscara que não revela a fraqueza, que nós sabemos todos que toda a gente tem, e ainda mais aquelas pessoas que decidem usar a força e o medo para lidar com os outros, mas é no fundo um mecanismo que se usa aqui para contar uma história que deixa as pessoas desconfortáveis e que as desafia a completar estes espaços vazios. Esta cabeça que não existe deve ter uma cara que estas pessoas terão de desenhar, assim, completar. Muito bem. E agora vamos mostrar aqui uma sequência do trabalho que fizeste para o Mil Folhas. Podemos dizer que foi um período muito rico de ilustração portuguesa, não é? Pois foi. Ou seja, passado no Independente, aliás, nós cruzámos no Independente quando o Jorge Silva era diretor de arte, eu era editor de fotografia, está aqui o Vítor Cunha, que era editor de política. Obrigado por teres vindo, Vítor. Muito bom ver-te e rever-te. E depois isto é uma altura que o Jorge, se não me engano, também está a trabalhar, está a fazer o design do Mil Folhas. O Jorge concebeu o design do Mil Folhas. Do Mil Folhas, e criou aquele projeto gráfico tendo a ilustração como base. Tendo a ilustração toda como base. Não havia fotografia, era só as capas eram ilustração. Eram todas ilustradas. E estas todas foram capas. Estas foram capas. Eu ainda hoje, sem saber muito bem como, fiz a primeira. Ele convidou-me para fazer aquela capa, para começar a fazer os primeiros testes e para ilustrar uma que acabou por ser relacionada com o livro do Saramago. E daí para a frente fiz algumas, não sei, talvez umas 15. E depois o conjunto, o que também mostra bem a capacidade de atenção do Teófilo, foram todas expostas no ateliê do Teófilo. Sim. Exato. Ou seja, o Teófilo olhou para aquilo e pensou, isto dá uma exposição. Não. E foi ótimo, foi uma maravilha, porque de repente foi o primeiro sítio onde eu vi isto tudo seguido e percebi que há pontos de contacto entre elas e que no fundo acabam por justificar estas escolhas que nós tivemos aqui a discutir. E tem tudo a ver com isso, não é? Com o vazio, com a máscara, com a dificuldade de perceber, de facto, descodificar aquilo que vemos, que pode ser muitas vezes coisas em que nos enganamos a nós próprios, não é? E portanto estas aqui que foram escolhidas de uma forma mais ou menos aleatória acabam por encaixar bem nisso. E é por causa disso é que eu escolhi, para terminar, mas não é bem o término, que ainda haverá uma surpresa, que é o livro que tu fizeste com o teu pai, que é Se Eu Fosse um Livro. Sim. Eu acho que esta ideia do vazio, da miragem, do silêncio, do pensamento também, que é esta cadeira de sim, um banco à espera de alguém que se sente. Alguém que se sente um livro, não é? Um livro perdido. Como se estivesse à espera de alguém que quisesse pegar nele também. E que tem este formato. E que foi um dos primeiros que eu publiquei com o Patológico, talvez, sim, logo no segundo ano. Depois de perceber que realmente, quando percebi que realmente queria continuar a ser editor e que fazia sentido
Porque o facto de ser editor permitia-me explorar e arriscar, não é? Sobretudo arriscar, em criar objetos que não fossem facilmente definidos. E há, só para vocês terem uma ideia, este livro já teve muitas edições internacionais, tem cerca de 20 traduções, o que é um fenómeno, nunca esperei que chegasse tão longe. Mas, muito curiosamente, muitas das editoras estrangeiras que compram os direitos do livro para publicar nos seus países, colocam este livro no catálogo dos livros para adultos. Fantástico. Porque não conseguem imaginar que este livro também possa ser para crianças, o que é uma coisa engraçada. Porquê? Porque de repente isto tem um formato que não é óbvio, é um álbum ilustrado, mas não é o álbum ilustrado para crianças, porque as imagens e as cenas que retrata são muito metafóricas e tem esse silêncio que parece que, pelos vistos, há pessoas que sentem que é desconfortável, ou pode ser desconfortável para as crianças, como se elas não conseguissem interpretar as coisas que lá estão. Como se as coisas para crianças tivessem de ser sempre óbvias e superficiais e tivesse de estar tudo lá contado, que é exatamente o contrário daquilo que nós estivemos aqui a conversar. E muitas vezes pedem para mudar a capa. Porquê? Porque a capa não tem uma personagem humana, não tem uma figura, sim, não tem nada com que os leitores não há conexão humana, exatamente, não há conexão fica uma coisa vazia, como se não tivesse a acontecer nada, mas na verdade não acontece nada. Está tudo em aberto. Para que, exatamente, as pessoas decidam o que é que pode acontecer a seguir. Será que alguém vai pegar no livro? Será que o livro vai acontecer ali? Será que alguém se vai sentar e nem sequer pega nele? No fundo, fica o espaço todo vazio em silêncio para que seja conhecido. E isso leva-me à tua ligação com a literatura e com a poesia, não só com a relação com os livros que tu escreveste com o teu pai, mas a relação com a poesia. Nós, com o Miguel Teles da Gama, quando ele veio aqui, ele é um artista plástico, mas ele gosta de escrever, e durante o período da pandemia a maneira de ele se relacionar com os amigos era através de poemas, ou seja, ele escrevia poemas, filmava esses poemas e enviava para os seus amigos esses vídeos que ele fazia com iPhones. Eu nessa altura pedi, correu muito bem, eu gosto muito de ler, gosto muito de poesia, gosto de ler poemas, acho que a nossa língua é lindíssima e, ainda por cima, não lembro, estávamos a falar que era fascínio que nós tínhamos pelo italiano, pela língua italiana, como ela é bonita, eu lembro de falar isso com a Meg e como os italianos dizem o mesmo da nossa língua. E eu pedi ao André um poema para eu ler hoje e vamos terminar com esse poema. Vamos terminar em beleza. Vamos terminar em beleza. Sim, vamos tentar, eu vou tentar ler um bocadinho também em beleza e em inglês. O poema chama-se O Mesmo Lugar. Quer-me parecer que chegaremos a algum lugar se seguirmos em frente com a mão debaixo da outra, o volante ao abandono e o carro aos solavancos, sem peso, tropeçando em buracos causados pela força das palavras veiadas nesta estrada, por onde seguimos sempre em frente, até chegarmos a algum lugar. Demos 10 vezes a volta ao mundo, sulcámos caminhos pelo interior da terra, deixámo-la em ferida ao levantar-lhe a crosta, violámo-la nas nossas boas intenções. De chegarmos a algum lugar, chegámos aqui, ao sítio do poema. E quem nos pariu sobre os vocábulos, quem nos largou de dentro com suor e gritos, varridos ao sangue, explica-nos, lentamente, nunca saímos do mesmo lugar. Porquê é que escolheste este poema? Exato. Não é por ser da Inês, não é por ser, em parte é também, mas porque eu acho que seria uma boa conclusão para, se calhar, para dizer da forma mais eloquente possível aquilo que nós tivemos aqui a tentar a discorrer e a tentar explicar. E pronto, e chegámos ao fim com a leitura do poema da Inês, mas antes de passarmos ali outra vez. Está no livro da Abismo. Tenho aqui umas pequenas surpresas para o André. Portanto, aqui da parte da Sociedade Nacional de Belas Artes, temos este, agora faço a propaganda à Sociedade Nacional, este belo saco, desenhado ali pela nossa querida Matilde, que espero que faça parte agora dos teus dias. Um bloco também para tu desenhares, e o CD do Brahms.
que é uma oferta para ti, Maravilha. da Metropolitano. Toma, André, o teu saquinho. Por cima ainda tenho leitor de CDs. E tens leitor de CD. É. Mas pronto, e a malta das Caldas ofereceu-te esta pequena, um tríptico de cervejas do Bordal, a Lagers, a vinho, que é para tu, quando chegares a casa, estás tranquilamente com a Inês. Eu já provei, é deliciosa. A ler os poemas da Inês para a Inês. Com uma cerveja. Pode ser Inês, não é? Ser uma coisa. E, muito obrigado. epá, e queria-te agradecer e agradecer a vossa presença, por estar aqui hoje com este magnífico convidado, que foi o André. E para mim foi um prazer imenso estar contigo, André, depois a seguir ao Miguel e depois da relação que nós criámos há 20 anos, com aquele trabalho que nós fizemos, comissariado pelo nosso saudoso e querido João Paulo Coutinho, que nunca... Que está aqui. Que está sempre aqui, que está sempre connosco e de alguma maneira nos une nestes eventos. Agradecer a vossa presença, mas agradecer também... João, desculpa lá, falta aí qualquer coisa. Esta é a idade, estamos sempre a esquecer, acho que é outra coisa, não? Eu não sei, André, não sei. Eles fazem sempre isto. É mais 8 anos do que tu, mais 8 anos do que tu dá isto. O que é que está aqui? Espera lá. E uma coisa, eu acho que é uma caixa de bombons, eu não sei. Eu acho que não é. Eu acho que é uma caixa de bombons, não sei. Vou chorar. Vê lá. É agora que eu choro. Não sei, eu acho que no mínimo uma lágrima, quer dizer, uma ou duas. Eu acho que era bonito, não é? Nem sei como abrir isto. Espera aí que eu tenho medo de estragar. Sim. Não te esqueças, temos de reciclar e depois tens de fazer outra vez o embrulho. Mas olha, sim, de facto, falavas desses 20 anos que passaram, que nos juntaram pelas fotografias, não é? Pela poesia e pela aventura da imagem. É verdade. E que, se não me engano, terão alguma coisa a ver com isso. Epá, não sei. Eu acho que é um bombom. O Rui eu vou deixar adora isto, já não chocolate. aguento. Já não aguento. Pronto, não aguento. Já não aguento. Opa, maravilha. Maravilha. Cá está. Muito obrigado, meu filho. Não te falta assinar aí atrás. Muito obrigado. Ou assim, sempre que eu estou aqui, temos que abrir e tal. Eu não convivo muito bem comigo, pá, mas alguma coisa tenho de fazer com esta, não, exatamente. Com esta fotografia, pá. Não, querido. Devíamos dar um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero... Não, antes de terminar também agradecer à equipa da Sociedade Nacional de Belas Artes, com o querido Rui Penedo aqui à frente, ao Paulo, que eu digo que é sempre o mestre da luz e do som, à Matilde, a mestra de design, à Manela que está ali a servir de pinguim. Ou seja, as coisas não se fazem sozinhas e o Rui desde sempre quero agradecer ao Rui a carinho esta ideia que tem a ver com esta busca que eu faço, que eu chamo o enigma da imagem, que é termos estas conversas com pessoas que obviamente que eu guardo no meu coração, mas com pessoas que eu tenho também uma grande admiração pelo trabalho delas. E isto, obviamente, queria agradecer ao Rui e ao Paulo, à Matilde e à Manela e ao Júlio, que não está aqui, que isto não seria possível sem eles e obviamente, aos meus queridos patrocinadores que hoje não estão aqui, o Nuno Galvão, que é um grande enólogo, não é? Agora passa, é o número dos patrocinadores, e este grupo de amigos que fez esta cerveja maravilhosa, ao senhor que imoderou, que é uma delícia, que vais levar uma caixinha para casa. Isto é um mimo, André, que faz parte da primeira parte desta aventura, que está a começar, que ainda não se pode revelar tudo, e agradecer a vossa presença, foram fantásticos. E agora podemos ver aqui mais uma cerveja e beber um vinho. Obrigado. Obrigado a ti. Obrigado, André. Obrigado, Rui. Obrigado por terem vindo. Pronto, mano. Tens aí a caneta. Queres que eu te assine aqui com lápis? Com lápis de carvão?